eu quero aproveitar que enquanto as crianças saem por aqui, só para enfatizar um aviso que me foi pedido, referente à dinâmica que nós estamos passando aqui pelos próximos dias, na verdade pelas próximas semanas, com respeito à reforma ali no fundo do fosso do elevador. Os irmãos repararam que o acesso para o salão de cultos está sendo feito ou por esse corredor lateral ou pelo corredor lateral ali na entrada. Então, o hall ali do elevador, a escadaria do elevador, ela está interditada, então o acesso para ali não é possível. Então, sempre que os irmãos forem acessar aqui ou o salão social, lembre-se de acessar pelos corredores. Por consequência disso, os banheiros lá de baixo também estão interditados. Então nós pedimos aos irmãos que sejam compreensivos, é um período um pouco chato, de reformas, mas pela graça de Deus, logo mais essas reformas estarão acabadas. Por isso, usem os banheiros aqui do fundo da igreja, aqui logo atrás, é pertinho, fácil de chegar, ali tem toda a estrutura necessária para isso, enquanto nós não temos acesso à escadaria e aos banheiros lá de baixo. Okay? Só esse aviso aí para que nós possamos passar por esse período de uma maneira mais tranquila, sem grandes turbulências. Queridos, nós terminamos de expor 1 João, pela graça de Deus, e a minha ideia já está confirmada, falta na verdade apenas eu terminar de coletar alguns materiais ainda a respeito disso, é expor a carta bem curtinha de Filemon. Mas nós não começaremos a expor Filemon hoje. Hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o versículo que eu li há pouco, Romanos capítulo 1, os versículos 11 e 12, tocando num assunto que é importante para a vida da igreja, um assunto que é relevante para o nosso dia a dia eclesiástico aqui, nossa convivência como irmãos, que diz respeito aos nossos encontros, como devem ser os nossos encontros, o que deve marcar os nossos encontros, em termos da nossa disposição, em termos dos nossos propósitos, em termos do que deve marcar o ambiente dos nossos encontros. E isso está especificamente expresso pelo apóstolo Paulo nos versículos 11 e 12 de Romanos 1 que nós lemos há pouco. Então hoje nós excepcionalmente meditaremos nesse assunto, mas pela graça de Deus, na próxima ocasião que eu estiver com os irmãos, nós começaremos o nosso estudo da pequena epístola de Filemon. Então se você quiser já lendo algum material a respeito disso, logo mais introduziremos o estudo dessa carta. Meus irmãos, nós vivemos dias um pouco estranhos. Provavelmente eu não precisaria falar isso para você perceber que os nossos tempos são tempos meio malucos, e as pessoas, elas parecem que elas vivem cada vez mais isoladas e cada vez mais preocupadas em seus próprios interesses. As pessoas, elas perderam a mínima capacidade de olhar adiante, elas perderam a mínima capacidade de olhar para o próximo, elas perderam a mínima capacidade de uma convivência social. Parece que os nossos dias são extremamente egoístas, extremamente centrados no próprio ego, algo extremamente egocentrista. E isso atinge níveis extremos quando nós lemos uma notícia como a que será projetada agora, que diz a respeito da sologamia. Os irmãos já ouviram falar disso? Sologamia. O título da matéria diz assim: por que cada vez mais pessoas estão casando consigo mesmas? Isso é sologamia, é um casamento onde não há noivo ou não há noiva, há só um indivíduo ali que casa consigo mesmo. Então a noiva casa consigo mesma e o noivo casa consigo mesmo. Os irmãos podem achar isso estranho, e realmente é muito estranho. Os irmãos podem achar que isso não acontece com tanta frequência, mas a indústria do casamento está precisando se reinventar, porque os casos de sologamia estão cada vez maiores. Pessoas que chegando em determinada idade, não conseguindo alguém para casar, ou decepcionadas com um relacionamento muito extenso, ou um relacionamento que causou muita frustração, elas então decidem casar consigo mesmas. Então elas compram, alugam um espaço de um buffet para isso, alugam um vestido para isso, chamam padrinhos, familiares, fazem votos. E eu trouxe aqui um trecho dessa notícia que está aí na tela. Veja só. A italiana Laura Messi, que é essa que está aí na foto, de 40 anos, casou-se consigo mesma em setembro, num evento de conto de fadas, com direito a 70 convidados, bolo de 3 andares, madrinhas e vestido branco. Ela, que tomou essa decisão após terminar um relacionamento de 12 anos, gastou cerca de R$38 mil na festa. No Reino Unido, Sophie Tanner realizou seu autocasamento em 2015, e ela diz:
Para mim, foi uma cerimônia importante que demonstrou meu comprometimento com a autocompaixão. Essa é a marca da sologamia. Nós já ficávamos escandalizados com a poligamia, isso para nós já era uma ideia absurda, e agora nós temos um outro extremo, que é a pessoa casando consigo mesma, o autocasamento, a sologamia. Enfim, nós vivemos dias bem estranhos, dias onde o ego do ser humano chegou num nível absurdo. Apenas expressão da pecaminosidade do homem e de quão fundo uma pessoa pode chegar nesse estado. Obrigado, Pedro, pode tirar a notícia daí. E queridos, essa tendência das pessoas de se isolar não é algo que fica apenas no mundo. Essa tendência que nós vemos hoje de cada um querer ficar no seu canto e não se relacionar, não ter nenhum tipo de compromisso e viver voltado para si, é algo que certamente adentrou a igreja, é algo que começou lá fora e veio para dentro da igreja, dentro das paredes da igreja. Não é por acaso que o movimento dos chamados desigrejados cresce cada vez mais. Pessoas que não querem nenhum comprometimento com a igreja, pessoas que vestem uma capa de piedade, uma capa de santidade, acreditando que elas podem viver a vida cristã em casa, sem nutrir nenhum tipo de relacionamento com outros crentes, sem nutrir nenhum tipo de comunhão, tão somente vendo ali alguns cultos online, lendo alguns textos e estudando a sua Bíblia em casa. E esse movimento tem crescido cada vez mais, um puro e simples reflexo do que está acontecendo lá fora e adentra a igreja. As pessoas, elas estão cada vez mais vivendo isoladas umas das outras. Elas não querem mais relacionamentos, elas não querem mais nutrir amizades, elas não querem mais nutrir verdadeira comunhão, elas querem viver voltadas para si mesmas. A mutualidade morreu. Mas curiosamente, o apóstolo Paulo mostra para nós que ele pensava de uma maneira completamente oposta a isso. Nos versículos que nós lemos há pouco, do versículo 8 até o versículo 15 de Romanos 1, nós percebemos isso, mas em especial, nós, olhando para os versículos 11 e 12, nós percebemos o cuidado, o interesse e o zelo do apóstolo Paulo por uma verdadeira comunhão, por uma real comunhão, por uma comunhão que exige esforço, por uma comunhão que é baseada na verdade e no interesse mútuo de crescimento e edificação. E por isso eu quero mostrar para os irmãos que todo encontro cristão é oportunidade para mútua edificação. Todo encontro cristão é oportunidade para mútua edificação. É esta a verdade ensinada nos versículos 11 e 12. Todo encontro cristão é oportunidade para mútua edificação. Ao contrário do que as pessoas que praticam o autocasamento pensam, ao contrário do que os desigrejados pensam, a vida cristã ela é marcada por mútua edificação no contexto de vida da igreja. E o apóstolo Paulo deixa isso claro para nós. Então, baseados nisso, eu quero mostrar para os irmãos 3 marcas de um encontro edificante. Hoje você veio até a igreja. Você saiu da sua casa, você se arrumou, você colocou a sua roupa lá bonitinha, você veio até aqui, você chegou, cumprimentou os irmãos e agora nós estamos cultuando a Deus em comunidade, nós estamos juntos aqui. E quais devem ser as marcas desse encontro? Como nós podemos ter a certeza, olhando para o nosso coração e olhando para a expressão disso na vida da igreja, como nós podemos perceber as marcas de um encontro edificante? Como é um encontro edificante? Eu quero mostrar então para os irmãos 3 marcas desse encontro, que estão aí nos versículos 11 e 12 que nós lemos há pouco. Então acompanhem comigo. Nós vamos expor esse texto, é um texto simples, é um texto de fácil compreensão, mas que tem muito a nos ensinar, baseados nessa grande verdade: todo encontro cristão é oportunidade para mútua edificação. Olhe lá então o comecinho do versículo 11, onde nós temos a primeira marca de um encontro edificante. A primeira marca desse encontro edificante é o desejo intenso. A primeira marca distintiva de um encontro edificante, seja no contexto da igreja, seja no contexto fora da igreja, quando nós nos encontramos em outros ambientes, um encontro edificante ele é marcado por um desejo intenso. Veja como Paulo começa o versículo 11. Porque desejo muito ver-vos. Paulo mostra expressamente o desejo intenso
intenso que ele tem de estar com aqueles crentes de Roma. Paulo aqui ele mostra que não era um desejo qualquer, não era uma simples vontade qualquer. A expressão que o apóstolo Paulo usa aqui, que nas nossas Bíblias foi traduzida como desejo muito ver-vos, é uma expressão que demonstra algo que movia o seu coração com muita força. É algo que vinha de dentro dele, é algo extremamente forte. Nós percebemos isso pelos versículos anteriores, quando nós vemos que esse interesse, esse desejo, essa vontade era tão forte, que movia o coração de Paulo a orar constantemente por aqueles irmãos. Olha o versículo 9 e o versículo 10. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre vos menciono, pedindo constantemente em minhas orações, que agora, de algum modo, pela vontade de Deus, haja boa ocasião para visitar-vos. Paulo queria muito estar com aqueles irmãos, era um desejo intenso de Paulo estar com eles, não era uma vontadezinha qualquer, não era uma vontade pequena, era algo extremamente grande. O apóstolo Paulo enfatiza isso com as expressões que ele utiliza aqui. E o mais curioso, queridos, é que esse desejo intenso do apóstolo Paulo, em conhecer aqueles crentes de Roma, é marcado por algo que para nós pode parecer um pouco estranho. Você talvez pense que o apóstolo Paulo tinha grandes amigos em Roma, e talvez tivesse um ou outro conhecido ali em Roma, ou que talvez o apóstolo Paulo tivesse passado pela igreja de Roma em algum momento, mas curiosamente, o apóstolo Paulo não havia fundado a igreja de Roma. O apóstolo Paulo não conhecia aquela comunidade em profundidade. O apóstolo Paulo não tinha conhecimento específico de todos os irmãos daquela comunidade. Certamente ele havia já trocado algum contato ali, em suas viagens, em pessoas que chegavam até ele. Certamente ele ouvia da fama daquela igreja em Roma, que crescia cada vez mais, mas o apóstolo Paulo não fundou aquela igreja, diferente de outras igrejas que ele fundou nas suas viagens. Mas ainda assim, mesmo não tendo fundado aquela igreja, mesmo não conhecendo aquela igreja, o apóstolo Paulo nutria um desejo intenso de estar com aqueles irmãos. Esta carta, a carta aos Romanos, foi escrita na terceira viagem missionária de Paulo. Na sua última viagem missionária, antes da sua prisão em Roma, como nós vemos no livro de Atos. E esta carta foi escrita enquanto Paulo estava em Corinto. Paulo estava longe de Roma, só que Paulo desejava constantemente estar com aqueles irmãos, mesmo não os conhecendo em profundidade, mesmo não conhecendo toda aquela comunidade. E Paulo nutria um carinho intenso por aqueles irmãos, percebendo que eles faziam parte da sua própria família, percebendo que eles faziam parte da sua própria identidade, que eles compartilhavam com o apóstolo Paulo de uma identidade que marcava a vida daqueles crentes e que marcava a vida do apóstolo Paulo também. Por isso o desejo intenso de Paulo. Essa expressão que aparece aqui, desejo muito ver-vos, é uma expressão que aparece em outras cartas de Paulo. Paulo usa isso quando ele fala para Timóteo, ele fala que ele deseja muito ver Timóteo. Paulo fala isso aos Tessalonicenses, Paulo fala isso aos Filipenses também. Paulo ele deseja estar com aqueles crentes, porque ele entende que aquelas pessoas, mesmo que não desfrute de intimidade com elas, mesmo que no contexto de Roma ele não tenha conhecido aqueles crentes, ainda assim, aquelas pessoas faziam parte do corpo de Cristo, aquelas pessoas faziam parte da igreja do Senhor Jesus, aquelas pessoas eram parte da sua família cristã, eram seus irmãos, e por isso ele nutria um desejo intenso de estar com eles. E queridos, nos nossos dias, nós vemos que cada vez mais existe o desejo, até mesmo por parte do mundo, de uma identidade coletiva. Você deve se lembrar quando aconteceram os atentados em Paris, que surgiu uma hashtag que até hoje é usada, que é "Somos todos alguma coisa". Recentemente nós tivemos o assassinato de uma figura política, então todas as pessoas colocaram no seu Facebook, "Somos todos", e o nome daquela figura política. Quando acontece algum atentado em algum lugar, as pessoas colocam "Somos todos" e o nome daquela cidade, o nome daquele lugar. Porque as pessoas, elas desejam ter um senso de identidade e de coletividade intenso.
Elas precisam disso, esse espírito de coletividade que tenta unir o mundo, apesar das suas diferenças, apesar das suas convicções distintas, apesar das suas dificuldades de convivência social. Parece que existe nesses movimentos, nessas hashtags que são criadas, um desejo de criar uma identidade acima disso, que una toda a humanidade, que una todo um grupo, apesar dessas diferenças. Mas, queridos, o que o apóstolo Paulo mostra para nós é que o que realmente nos une, e o que movia o seu coração, e o que deve mover o nosso coração, deve mover o seu coração, é uma identidade cristã. É uma identidade que transcende qualquer vínculo de causa social. É uma unidade, é um desejo tão intenso que transcende qualquer unidade política. É uma unidade, é um desejo tão intenso que transcende a qualquer problema que venha acontecer, qualquer atentado, qualquer causa que nós venhamos a defender, porque somente os crentes desfrutam dessa realidade. Essa é a maravilha do corpo de Cristo. O mundo não sabe o que é isso. O mundo tenta, por meio dessas identidades, forjar algo parecido. O mundo tenta construir algo parecido, mas ele não consegue. Porque apenas nós, como crentes, temos isso que move o nosso coração. Temos esse desejo intenso de estar próximo aos nossos irmãos, de nos identificarmos com Ele. De nos colocarmos ao seu lado, de termos um desejo intenso de estar ao lado desses irmãos. É algo sobrenatural que nos une aqui. E o apóstolo Paulo, mesmo não conhecendo aqueles crentes, ele fala: o meu coração quer estar ao lado de vocês, eu quero estar intensamente ao lado de vocês. Vocês são minha família, vocês compõem o corpo de Cristo, nós somos de uma mesma família, nós temos uma mesma identidade. Por isso eu quero estar junto com vocês, eu desejo muito isso. Queridos, numa esfera local, os efeitos disso numa esfera local, no contexto da nossa igreja aqui, isso deve fazer com que nós pensemos o quanto nós valorizamos o contato que nós temos uns com os outros. Será que hoje, quando você saiu da sua casa para vir aqui, você poderia copiar as palavras do apóstolo Paulo, falando que você deseja estar com os seus irmãos, que você deseja intensamente estar com os seus irmãos? Ou será que isso se tornou apenas uma coisa mecânica, um hábito, uma coisa quase sem propósito? Eu vou à igreja porque é domingo. Ou será que no seu coração existe esse desejo de estar junto com a família da fé, este desejo intenso? Participar das atividades da igreja para você é um fardo? A atividade do remar é um fardo, eu não consigo. Participar dos 2 cultos é um fardo, eu não gosto disso. Participar da reunião de jovens é um fardo, eu não gosto disso. Eu vou só numa reunião para bater cartão e tudo bem. Querido, se isso acontece com você, avalie a sua fé. Porque a fé cristã, ela promove esse desejo de estar com os irmãos. Você precisa querer estar ao lado do seu irmão. É um desejo que nasce no seu coração e ele é intenso. Apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das barreiras naturais, nós queremos estar um ao lado do outro o máximo de tempo que nós conseguimos, em todas as oportunidades que nós conseguimos. Mas muitas vezes, eu e você não adotamos essa postura. Nós adotamos uma postura às vezes de descaso, uma postura de habitualidade, algo meramente cotidiano, se esquecendo que encontros edificantes, encontros que agradam a Deus, encontros que nos transformam, uma de suas marcas principais é o desejo intenso. Queridos, eu não sei quantos de vocês têm o hábito de acompanhar, depois do nosso culto online, nós temos aqui, as câmeras estão gravando, isso está sendo transmitido online. Eu não sei quantos de vocês têm o hábito de olhar os comentários que são feitos enquanto a pregação, enquanto o culto está acontecendo. E é triste vermos que existem pessoas do outro lado do país, algumas do outro lado do mundo, que mudam toda a sua rotina para poder participar conosco aqui das pregações, e elas escrevem que gostariam de estar conosco. Esses irmãos não nos conhecem. Esses irmãos me conhecem só dos sermões, conhecem o pastor Marcos só das suas pregações, o pastor Thomas também, mas esses irmãos não nos conhecem, mas eles demonstram nos seus comentários um desejo intenso de estar conosco. E nós, que temos o privilégio de estar aqui, não valorizamos isso. Essa é uma expressão
que nós precisamos constantemente avaliar em nosso coração. E mais, pensando numa esfera internacional, queridos, nós conhecemos uma porcentagem mínima do que é o corpo de Cristo no mundo inteiro. Mas nós devemos nutrir esse mesmo desejo do apóstolo Paulo. É por isso que nós oramos pelos crentes que estão no Oriente Médio e são perseguidos. É por isso que nós oramos pelos crentes que estão aqui na Venezuela e estão sofrendo pelo governo ali. É por isso que nós oramos pelos crentes que no meio do sertão estão passando por dificuldade. É por isso que nós oramos por esses irmãos que nós nem conhecemos, porque nós temos uma identidade cristã tão forte que o nosso desejo, ou o que move o nosso coração, é querer estar com eles assim que possível, é querer estar com eles, compartilhar as nossas bênçãos com eles, partilhar do que Deus tem feito em nossa vida junto com eles. Esse é o desejo do nosso coração. No ano passado, os irmãos se lembram que nós, os jovens, o nosso grupo, promoveu várias cantinas. Os irmãos se lembram? Os doces gostosos que nós fazíamos. Nós fazíamos vários doces todo domingo, ou a cada 15 dias nós promovíamos uma cantina com o intuito de arrecadar fundos para o nosso acampamento. Os irmãos se lembram disso. Mas, queridos, algo que deve ilustrar na nossa mente esta verdade do desejo intenso colocado em prática é que não apenas uma vez, mas várias vezes, os jovens receberam doações de irmãos que não são daqui. Nós recebemos para o nosso acampamento doações de recursos de pessoas que nos assistem online, de pessoas que estão em outros estados, de pessoas que estão em outros lugares, outras partes do Brasil, e são pessoas que percebendo o nosso trabalho, percebendo como nós estamos realmente preocupados em levar aos jovens um conteúdo bíblico de qualidade, por meio de uma programação de qualidade no acampamento bíblico, realmente bíblico, essas pessoas moveram dos seus próprios recursos e nos presentearam com isso, porque essas pessoas têm essa percepção de desejo intenso. Eu quero participar junto com esses irmãos, eu quero estar junto com eles, eu não posso estar aí fisicamente, mas os meus recursos podem chegar até vocês, e eu quero expressar o meu amor por vocês a partir disso. Pessoas que não nos conhecem, pessoas que nunca pisaram aqui, mas que têm o coração movido por esse desejo intenso, o mesmo desejo que movia o coração do apóstolo Paulo. E essa deve ser uma marca dos nossos encontros, queridos, o desejo intenso. Porque isso mostra para nós, isso assegura para nós que todo encontro cristão é uma oportunidade para mútua edificação. Todo encontro cristão é oportunidade para mútua edificação. E se não há esse desejo intenso, a probabilidade, a possibilidade de nós sermos edificados, de crescermos no Senhor como igreja, é praticamente levado a zero. Porque nós precisamos nutrir isso, o Senhor nos deu isso. É uma identidade que transcende aquilo a que nós sequer podemos imaginar. Mas existe uma segunda marca de um encontro edificante. Está na sequência do texto. Olha o que o apóstolo Paulo diz na sequência do versículo 11. Porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual. Para compartilhar convosco algum dom espiritual. A segunda marca de um encontro edificante é o compartilhar de dons. A primeira marca de um encontro edificante é o desejo intenso. A segunda marca de um encontro edificante é o compartilhar de dons. Essas são as duas marcas que nós já vimos até aqui. E isso está na segunda parte do versículo 11. Paulo fala que ele quer ver aqueles irmãos para compartilhar com eles algum dom espiritual. Queridos, o ambiente dessa visita é um ambiente marcado pelo exercício dos dons. E quando o apóstolo Paulo fala aqui de compartilhar algum dom espiritual, nós podemos entender que o apóstolo Paulo ele está falando de duas possibilidades. Ou talvez ele esteja propositalmente se referindo às duas, ou talvez ele esteja enfatizando uma realidade ou outra. Quais são essas duas possibilidades? Como nós podemos entender o que o apóstolo Paulo quer dizer com dons espirituais, ou dom espiritual aqui? Em primeiro lugar, pode ser que o apóstolo Paulo esteja pensando nos dons que o Espírito Santo concede à igreja. Isso faz todo sentido em Romanos, porque se os irmãos olharem para Romanos capítulo 12, abra lá rapidinho, Romanos capítulo 12,
Os irmãos verão no versículo 6 que o apóstolo Paulo falará do exercício dos dons espirituais, daquelas habilidades especiais que são dadas a todos os crentes, daquele tato, daquela percepção, daquela habilidade, daquela facilidade com alguma coisa. Esses são os dons espirituais. No versículo 6 do capítulo 12, o apóstolo Paulo menciona isso. Ele fala: de modo que temos diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. E aí ele começa uma lista desses dons. Então, uma possibilidade é que o apóstolo Paulo queira chegar na igreja de Roma e compartilhar os dons, no sentido de exercer os dons junto com aqueles irmãos. O apóstolo Paulo tinha dons, os crentes de Roma tinham dons, e quando eles se encontrassem, eles compartilhariam isso uns com os outros, e isso promoveria a edificação daquela igreja, como acontece conosco. Querido, se você é um crente, você tem um dom. O Senhor deu um dom a você. Seja a habilidade de ensinar, seja a habilidade de encorajar, seja uma disposição em contribuir financeiramente, seja uma disposição em caminhar ao lado de alguém, seja uma habilidade no campo da administração, seja como for, o Senhor Jesus, por meio do Espírito Santo, na igreja, Ele dá esses dons. Ele promove a edificação da igreja por meio desses dons espirituais. Então, pode ser que o apóstolo Paulo tenha isso em mente. Mas dons pode se referir também às bênçãos concedidas aos crentes e ao apóstolo Paulo. Então, Paulo aqui estaria falando que ele quer estar com os crentes de Roma para compartilhar com eles aquilo de bom que Deus tem feito na vida deles. É um encontro para compartilhar e louvar a Deus pelas bênçãos do Senhor, pelo que tem sido feito na vida do apóstolo Paulo, pela vida do apóstolo Paulo, na igreja de Roma e pela vida de cada membro daquela igreja. E essa, aliás, é uma das tônicas da igreja primitiva. Vejam o que diz, por exemplo, Filipenses capítulo 1. Acompanhem comigo esse desejo que marcava o coração dos crentes da igreja primitiva, deve marcar o nosso coração também, esse desejo de compartilhar a respeito das bênçãos de Deus em nossa vida. Veja o que diz Filipenses capítulo 1, os versículos 12, 13 e 14. Veja como o apóstolo Paulo compartilha um pouco disso por meio da sua carta àqueles crentes da igreja de Filipos. Veja lá, Filipenses capítulo 1, a partir do versículo 12. Irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais, que é por Cristo que estou na prisão. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. Ao compartilhar o que Deus tem feito na sua vida, o apóstolo Paulo encoraja os seus irmãos. Eles se sentem fortalecidos, agora eles têm mais coragem para pregar o Evangelho, agora eles têm mais intrepidez para falar do Senhor Jesus, eles estão encorajados por isso, porque esse é o efeito que as bênçãos de Deus compartilhadas trazem ao povo de Deus. Quando nós ouvimos que um irmão passou por uma dificuldade, e o Senhor deu a ele um livramento, e o Senhor trabalhou na vida daquele irmão, o Senhor concedeu graça àquele irmão, queridos, isso deve nos encorajar, assim como aconteceu na vida do apóstolo Paulo. Muitas vezes nós mandamos no Ore por Mim pedidos de oração, mas nós esquecemos de mandar muitas vezes o que aconteceu com aquela petição que nós colocamos diante do Senhor. Porque o Senhor pode nos conceder alguma bênção, e nós devemos compartilhar isso com a igreja, com o intuito de que os crentes sejam encorajados, com o intuito de nós percebermos que as nossas orações, elas são atendidas, que o Senhor se compadece de nós, que o Senhor está atento às nossas orações, que o Senhor trabalha em nossas vidas, e isso nos encoraja como povo de Deus. Nós precisamos nutrir isso em nossas vidas, não apenas compartilhar aquilo que pedimos ou aquilo que precisamos, mas também compartilhar as bênçãos que o Senhor tem dado a nós. Você não precisa colocar na porta da sua casa, agradeço a Santos pedido pela bênção alcançada, você não precisa fazer isso, mas é uma realidade que nós absolutamente rejeitamos. Nós esquecemos que o simples compartilhar de bênçãos encoraja os nossos irmãos. Nós precisamos nutrir isso.
E talvez seja isso que o apóstolo Paulo tem em mente quando ele fala de compartilhar algum dom espiritual, alguma bênção espiritual que tem sido dada a ele em sua vida, em seu ministério, e tem sido também dado à igreja de Roma. Recentemente eu compartilhei com os irmãos no Ore Por Mim a respeito de um professor meu, do meu orientador, que ele precisou ser submetido a uma cirurgia cardíaca. E era uma cirurgia que, apesar de há muito tempo já ser feita no Brasil, é uma cirurgia delicada, uma cirurgia que não é simples. Qualquer procedimento cirúrgico não é simples. E eu lembro que eu compartilhei isso com os irmãos no Ore Por Mim. E antes ele faria essa cirurgia na sexta-feira. E na quinta-feira à noite, eu e mais um grupo de alunos, nós fomos visitá-lo no hospital. Com o intuito de encorajá-lo, com o intuito de animá-lo diante daquele desafio que estaria diante dele. É um momento onde realmente ele não pode fazer nada. É só o Senhor que poderia conduzir a mão daqueles médicos. E a confiança do meu professor na habilidade daquele médico e no que o Senhor faria ali naquele dia de cirurgia. E queridos, o que aconteceu ali foi que enquanto nós visitávamos esse meu professor, todos os alunos foram edificados, todos os alunos tiveram crescimento espiritual, porque nós percebemos o cuidado de Deus na vida daquele meu professor. Queridos, o meu professor, ele foi diagnosticado, ele foi até o hospital e foi diagnosticada a necessidade desse procedimento, depois dele passar mal. Então não foi algo planejado, foi algo que o pegou de surpresa. Mas ele foi até o hospital, e quando ele chegou no hospital, o primeiro hospital que ele foi não tinha uma boa estrutura para isso, e ele contou para nós que ele chegou no hospital, ele olhou assim, ele ainda um pouco meio perdido ali por estar passando mal, ele chegou ali, ele contou que ele olhou para a estrutura daquele lugar, ele olhou para o ar-condicionado, ele viu a cor daquele ar-condicionado, ele falou: Senhor, eu já entendi, o Senhor quer que eu dependa do Senhor, porque a questão aqui é outra. Aí ele olhava para a estrutura daquilo e ele falava: realmente, não tenho o que eu fazer aqui, eu estou nas mãos do Senhor. Mas um médico que acompanha o caso dele já há anos, um amigo pessoal dele, providenciou uma mudança desse hospital para um hospital especializado nisso no centro de São Paulo. Um hospital especializado em problemas cardíacos, em tratamentos do coração. E com uma outra estrutura, com uma outra equipe médica. E você pensa: glórias a Deus por isso, mas não para por aí. Agora vem o problema: quem será que vai fazer a cirurgia? E ele conta que no primeiro momento, onde vinha lá a lista da equipe médica, ele olhou o nome do médico ali, não conhecia o médico, obviamente, mas perguntou a um outro médico que o havia atendido. E o médico disse assim: não, esse cirurgião que fará o seu procedimento é um cirurgião de muita habilidade, muita confiança. E como que é? Não, ele já tem 74 anos. Meu professor falou: o quê? 74 anos? Ele vai abrir o meu peito, ele vai mexer nas minhas veias, tendo 74 anos? E ele começou a ficar preocupado com isso. Você também ficaria. E ele conta que esse médico foi conhecê-lo no quarto. E a primeira coisa que o meu professor fez foi apertar a mão do médico. Ele apertou a mão do médico, ok. Deu alguma coisa para o médico segurar, para ver se o papel tremia, para garantir que realmente o procedimento ia ser seguro. Ok. E é incrível ele contando para nós como Deus foi acalmando o coração dele nesse cenário, porque no dia seguinte, esse médico que acompanhava e que providenciou toda a mudança, chegou para ele e disse: Marcelo, esse médico que vai fazer esse procedimento para você, ele é um dos mais respeitados do Brasil. Há boatos de que esse foi o primeiro médico a fazer esse tipo de cirurgia no país. Ele é extremamente gabaritado para esse procedimento, é a melhor opção para você. E aos poucos Deus foi acalmando o coração do meu professor, dando a ele evidências da sua graça, dando a ele evidências das suas bênçãos na vida daquele meu professor. E o procedimento, graças a Deus, foi um sucesso, tudo correu conforme planejado, e hoje ele já está se recuperando em casa. Mas quando nós soubemos de tudo isso, nós fomos edificados pelas bênçãos dadas ao meu professor, pelo cuidado de Deus demonstrado na sua vida, e como aquilo havia enriquecido o meu professor espiritualmente falando. Talvez seja isso que Paulo tem em mente, e talvez essa deva ser a nossa disposição constante, em compartilhar as nossas bênçãos, não para cantar vitória diante dos nossos irmãos, não para parecer mais abençoados,
mas tão somente para encorajar os nossos irmãos e louvar a Deus pelo que Ele fez em nossa vida. Por isso que o compartilhar de dons é uma marca distintiva de um encontro edificante. O que comprova para nós que todo encontro cristão é oportunidade para mútua edificação. Todo encontro cristão é oportunidade para mútua edificação. O apóstolo Paulo queria estar ali, um desejo intenso. O apóstolo Paulo queria estar ali para compartilhar dons, seja bênçãos ou dons espirituais. E a terceira marca agora que nós vemos de um encontro edificante está no resto do texto e diz respeito ao fortalecimento mútuo. O desejo intenso, o compartilhar de dons e o fortalecimento mútuo. Vejam o que diz a sequência do versículo, a sequência do texto. Porque desejo muito ver-vos para compartilhar convosco algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos, isto é, para que juntamente convosco eu seja encorajado pela fé mútua, vossa e minha. O fortalecimento mútuo. Queridos, o propósito desse encontro não era jogar a conversa fora. O apóstolo Paulo não queria sentar lá num café de Roma e contar sobre tudo o que tem acontecido só para jogar a conversa fora. O apóstolo Paulo tinha um propósito nisso. O exercício dos dons, o compartilhar das bênçãos, esse desejo que ele tinha em seu coração, tinha um propósito específico de fortalecer aqueles irmãos, de ser fortalecido por eles nessa relação mútua, nessa relação de mutualidade cristã. Eu edifico, vocês me edificam. Essa é a dinâmica da vida cristã no contexto da igreja, no convívio da igreja. E Paulo aqui demonstra ter muita humildade, porque, queridos, pense bem, olhe bem para o que o apóstolo Paulo fala no versículo 12. Ele fala que juntamente com aqueles crentes, ele quer ter a sua fé encorajada. E ele fala que essa fé mútua, essa edificação mútua aconteceria tanto nos romanos como nele. O apóstolo Paulo é o grande pregador do livro de Atos. O apóstolo Paulo é o grande viajante das igrejas fundadas ali no livro de Atos. O apóstolo Paulo é um dos maiores escritores do Novo Testamento. O apóstolo Paulo certamente foi um dos maiores teólogos ali do primeiro século. E o apóstolo Paulo agora ele se coloca em nível de igualdade com aqueles irmãos. Ele fala, eu quero estar com vocês, não somente para que eu os edifique com os meus dons, mas para que vocês edifiquem a minha fé também. Para que vocês encorajem a minha fé também. Isso é uma relação de mutualidade que mostra que o apóstolo Paulo não tinha um senso de estrelismo. O apóstolo Paulo não se achava a última bolacha do pacote, ele não se achava a última gota de água do deserto, ele se colocava em nível de igualdade com aqueles crentes, entendendo, tendo plena convicção de que a vida da igreja, de que as relações de mutualidade, elas acontecem entre pessoas que muitas vezes estão em funções distintas, em posições distintas e até em maturidade, estágios de maturidade distintos. O grande apóstolo Paulo queria ser edificado pelos humildes crentes de Roma. Esse é o fortalecimento mútuo. Queridos, e muitas vezes nós, por sermos pessoas mais antigas na fé, eu me converti em 1900 e pouco, eu me converti há muitos anos, nossa, eu nasci aqui na igreja. Nós nos colocamos num patamar de superioridade, e nós pensamos, nós nutrimos em nossa mente e nosso coração que irmãos novos na fé não têm nada a acrescentar em nossa vida espiritual. Que pessoas mais humildes na fé não têm nada a acrescentar em nosso crescimento pessoal, em nosso crescimento espiritual. Nós às vezes acreditamos que pessoas que não têm uma escolaridade X não irá nos adicionar em nada espiritualmente falando. Nós pensamos que há algumas pessoas que não desfrutam dos mesmos benefícios que nós, como cursar uma faculdade, como estudar teologia com profundidade, como ser pessoas que têm contato com outras esferas, outras realidades. Nós pensamos que essas pessoas que não desfrutam disso, elas não poderão nos edificar. O apóstolo Paulo fala, não. A vida da igreja mostra o contrário. Mesmo eu, aqui, o apóstolo Paulo, eu quero ser edificado por vocês, porque na vida cristã não existe isso. Todos nós edificamos uns aos outros.
O pastor, apesar de exercer uma função diferente, ele não é essencialmente maior do que nenhum crente. Aqueles que sobem nesse púlpito ou sobem no púlpito de Pinheiros, eles não são em nada diferentes dos irmãos que estão ouvindo essa pregação ou dos irmãos que estão nos assistindo em casa. Não são em nada diferentes porque nós desfrutamos dessa realidade. Pastores, pregadores, professores, todos são edificados nesses encontros mútuos. Nós aprendemos com vocês, vocês aprendem conosco, essa é a maravilha da vida cristã. Nós não estamos aqui como alguém numa casta especial, num patamar especial, num status diferente. Claro que não, nós aprendemos, nós crescemos juntos, e essa é a maravilha da vida cristã. Os mais novos ensinam sim os mais velhos. E os mais velhos edificam os mais novos. Essa é a realidade da igreja que não acontece lá fora, que é algo exclusivo do povo de Deus, e que o apóstolo Paulo evidencia aqui. Eu me lembro, anos atrás, quando eu cursava o ensino fundamental ainda, estava na sétima série, talvez primeiro ano do colegial, eu me lembro que durante várias tardes, eu tinha tempo livre, tinha tempo ocioso, e eu me lembro que em algumas tardes eu ia à casa da Dona Lúcia e do seu Hamilton. Você lembra da Dona Lúcia? E eu ia ali na casa da Dona Lúcia e do seu Hamilton, e nós passávamos a tarde conversando. E nós conversávamos, e eventualmente eu ensinava alguma coisa, mas no final das contas quem mais aprendia era eu. No final das contas, aquele jovem que queria ensinar os outros a mexer no computador, como entrar na internet, era quem mais era edificado, era quem mais aprendia com essa realidade. Porque, queridos, essa é a maravilha da vida cristã. Isso não existe lá fora. Onde que alguém mais velho aprende com alguém mais novo? E onde que alguém mais novo consegue aprender com alguém mais velho com tanta transparência, com tanta realidade, com tanta verdade, com tanto desejo, com tanta naturalidade? Onde isso acontece lá fora? Isso não acontece. Isso acontece no corpo de Cristo. E isso serve para um fortalecimento mútuo. Jovens, gastem tempo com aqueles que são mais velhos. E aqueles que são mais velhos, não pensem que o abismo etário, que o abismo de idade é tão grande que impossibilita que vocês sejam edificados, que vocês cresçam espiritualmente. O apóstolo Paulo mostra que isso não é verdade. Que nós trocamos relacionamentos mútuos e nós dois crescemos nisso, todos nós crescemos nessa realidade. E isso comprova para nós, por fim, que todo encontro cristão é oportunidade para mútua edificação. E os irmãos acham que esse encontro aconteceu ou não? Paulo queria muito. Os irmãos, se tivessem que dar um palpite, os irmãos diriam que esse encontro aconteceu ou não? Quem acha que esse encontro aconteceu? Quem acha que esse encontro não aconteceu? Será que o desejo do apóstolo Paulo foi realizado por Deus? Será que a vontade do apóstolo Paulo foi expressa em um encontro edificante? Caminhe comigo para Atos, capítulo 28. Quero terminar lendo o resultado desse desejo do apóstolo Paulo. Atos, capítulo 28. Vejam o que acontece no versículo 14. Atos, capítulo 28. Atos, capítulo 28, versículo 14, diz assim: Ali encontramos alguns irmãos e fomos convidados a permanecer com eles 7 dias. Depois, partimos para Roma. Tendo recebido notícias nossas, os irmãos de Roma vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 Ventas. Quando Paulo os viu, deu graças a Deus e se animou. Esse encontro aconteceu. O apóstolo Paulo realizou o desejo do seu coração. Aquele desejo intenso que ele tinha realmente se concretizou em um encontro mutuamente edificante, que em meio a uma prisão, que depois de tantas dificuldades na viagem, animou o apóstolo Paulo. Ele agora estava encorajado para seguir adiante no seu ministério. Ele finalmente encontrou aqueles crentes de Roma, os quais ele tanto queria encontrar. E certamente, queridos, quando nós nutrimos essas marcas, quando nós buscamos essas marcas de um encontro mutuamente edificante, o Senhor nos abençoa.
o Senhor concede bênçãos a nós. O Senhor faz com que nós cresçamos, com que nós amadureçamos, com que nós cresçamos espiritualmente. 3 marcas de um encontro edificante. Primeira marca, um desejo intenso. Segunda marca, o compartilhar de dons. E terceira marca, o fortalecimento mútuo. Tudo isso mostrando que todo encontro cristão é oportunidade para mútua edificação. Nós estamos desfrutando disso aqui, desfrutaremos disso quando o culto acabar, no nosso cafezinho, desfrutaremos disso no culto de quarta-feira, desfrutaremos disso em qualquer outro encontro que tivermos. E nós seremos abençoados pelo Senhor, desde que essas 3 marcas estejam presentes. Essas são as marcas de um encontro edificante. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado pela igreja, pela realidade dela. Obrigado, Pai, porque nós temos uma identidade tão forte que transcende idade, transcende gênero, transcende grupos sociais, mas uma identidade cristã, Pai, que permite com que nós edifiquemos e sejamos edificados, não importa o nosso contexto. Obrigado, Pai, por todas as vezes que o Senhor proporcionou crescimento a mim por meio dos meus irmãos. Obrigado por todas as vezes que aqueles irmãos mais velhos, mais experientes, se aproximaram de mim compartilhando bênçãos, compartilhando dons, se aproximaram de mim e puderam também ser edificados, Pai. Obrigado por essa relação que só é possível no contexto da igreja. Senhor, ajuda-nos, por favor, a manter a humildade do apóstolo Paulo nesse sentido. Dá-nos também um desejo cada vez mais intenso de estar com nossos irmãos. Que isso se expresse no nosso desejo em participar dos cultos da manhã, nos cultos da noite, nos cultos de quarta-feira, nas reuniões do Remar, nas reuniões da Belas, nas reuniões do Darache, em cada encontro que nós realizamos aqui na igreja, Pai. Que nós tenhamos o desejo intenso de estar com o seu povo, o mesmo desejo que o apóstolo Paulo nutria em seu coração. Ajuda-nos nisso, por favor, Senhor, esteja conosco, porque nós sabemos que isso é algo que o Senhor nos dá, e o Senhor nos abençoa quando essas marcas estão presentes em nossos encontros. Que essa seja uma marca da nossa igreja, Pai, que estas sejam marcas da Igreja Batista Redenção. É isso que nós pedimos, já agradecidos pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Em nome de Jesus, amém.